Oi, oi, boa noite, gente. Tô aqui ajustando. Vou incluir o Júlio, 7 horas agora. Esperar ele aparecer aqui rapidinho, pra gente poder já estar ao vivo. Vamos ver se ele vem aqui, o Júlio. Opa! Oiê! Olá, A Olá! Tá chique, hein? Olha que menino organizado. É muito chique tudo esse bem? rapaz, meu Tudo bem? Deus. Tudo, e você? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Olha, Patícia, deve ser Patrícia, talvez. Olha a Marina chegando, as pessoas estão chegando, dando oi pra gente. Vamos, está preparado para a sua estreia em lives? Você vê, né, que Você vê, né, que responsabilidade, né? responsabilidade, né? Menino, logo pra gente, tá vendo? Mestrado Maternidade aí, inaugurando as lives também. Ótimo. Ótimo. A Patrícia confirmou o nome dela. Entrou o Alex aí, o pai da Maria, está online também, a Marina. Todos nos assistindo. Aqui tá muito calor, mas tá muito frio, mas eu fechei tudo e agora ficou melhor. Então, seu Júlio Pereira, se apresente, fale quem é o Papai Júlio para o pessoal te conhecer, que eu já conheço. Tá certo, gente. Tá certo, gente? Eu sou o Júlio, Eu sou o sou Júlio, um sou paulistano de 39 paulistano, anos. 39 anos. Nasci Nasci em São Paulo, em São Paulo, na periferia, na na Zona Oeste, periferia, na Zona Oeste, e e sou sou um filho de filho uma de família de meu 9 tio querido, filhos, né? nove meu tio filhos, né? Querido. Já chegou alguém aí mandando um olhinho cheio de coração. A Bruninha. A Bruninha. Enquanto você fala, Minha... eu vou abrir aqui a porta porque o Alex me avisou que tá com eco, então eu vou abrir a porta para diminuir o eco, mas pode ir falando. Tá certo. A Tá Bruna é certo. minha primeira A Bruna é sobrinha, né? minha primeira sobrinha, né? Tem a outra Bruna, né, que é Tem uma a sobrinha outra também de Bruna, né, que é uma coração, amada, sobrinha também do querida, coração, amada, mas a querida. Bruna é filha Mas do a Lúcio, Bruna é meu filha irmão, do Lúcio, meu irmão. e que eu até vou comentar E um que eu pouco até aqui vou comentar um sobre pouco aqui alguns sobre exemplos alguns de exemplos pais, né, uns de exemplos pais, né? Uns de exemplos paternidade, de porque, paternidade, porque, como eu estava falando, sou como uma eu estava família falando, sou de, eu uma tenho oito família de, eu irmãos, tenho 8 irmãos, então somos 9 então filhos, né, somos minha nove mãe, Dona filhos, né? Maria Minha Joana, mãe, teve Dona Maria 9 Joana, teve filhos, 9 sendo 7 filhos, homens. sendo 7 homens. Todos Então, são eu pais? sou Então, o eu sou sexto, o sexto, exatamente, eu sou o sexto exatamente, eu sou o filho sexto homem filho na homem sequência. na sequência. Então, além Todo mundo do Então, tem além filho? exemplo, Do exemplo, seus irmãos todos têm filhos? os mais novos não. Os mais novos não. Os dois mais novos, Os dois se mais bem que um novos, casou com se uma bem que um esposa que casou já com tem uma uma esposa filha, que né? já tem uma filha, né? Acaba tendo pai, né? Acaba Pai é tendo aquele pai, né? que Pai é cria. aquele que cria. Uhum. É só É só a Marinha tá falando que o seu som tá dando um retorno. Vê se tem alguma coisa. Se a posição, talvez, que o microfone esteja repetindo o áudio, talvez. eu tô, acho que com Eu delay, tô, acho porque que com delay, porque eu não sei se a gente eu não sei conseguiria se a gente conseguiria fazer de algum outro fazer de modo. algum outro modo. É, por aqui eu acho que não. Marina, melhorou, você acha? Espera a Marina responder se mexer em alguma coisa se melhora. E aí você é pai também da Helena e do Júlio. Sim, eu vou transferir Sim, eu pro vou transferir pro fone, microfone fone, pro fundo. microfone do fundo. Uhum. Olha Estreia tem, você! estreia tem sempre Estreia tem esses sempre esses pormenores, né? Não sei pormenores, se né? melhorou. Não sei se Alguém melhorou. consegue me falar Essa se minha alguém melhorou? falar se melhorou? Ela é nova no nosso grupo. Também aí acabou de entrar. Fernanda Pape. Bela Amaral também. Já tem bastante gente aí olhando pra gente. Querendo saber um pouco mais da sua história. Então, a Helena tem quantos anos? A Helena A Helena tem 10 tem anos 10 anos recém-completos recém-completos. Sim. e o Júlio tem E o 13 Júlio anos. tem 13 anos. A Bruna ainda falou que É, está a Bruna ainda voltando falou que tá ainda. voltando ainda. É. Pior que eu não. Tá voltando os dois? Tá voltando o meu e o dele ou só o dele?
O meu pode estar alto. Vamos diminuir. Será que Será que melhora? agora melhorou? Melhorou, Marina? Se Vê se alguém pudesse agora a revisar gente. pra gente se melhorou. Um fone pra mim? Só o do tio Júlio melhorou, então pode ser um fone. Vou pedir para minha assistência técnica, senhor Alex Souza, será que você consegue um fone para mim? Opa, alguém gritou de lá, melhorou. Só o Ah, Júlio então. melhorou. Então É que eu tô me ouvindo duas vezes mesmo. Então tá até então, complicado aqui pro mas o cérebro pessoal tá falando conseguir que depois que raciocinar. você colocou o fone, melhorou. Tá. Ou então, pode ser o seu áudio, né? Porque como tá com delay, o seu áudio aí tá retornando. Tá. Bom, vamos levando. O pessoal falou que melhorou, então a gente vai levando. Fala um pouco mais da Helena e do Júlio, que era a parte que você estava falando dos seus filhos, que a Helena tem 10 anos. A Graziela tá falando que ainda tá. Ah, é a Grazi. Está com eco na voz do Júlio. Traz um microfone para mim, Alex. Pode, por favor? O microfone não, um fone, para ver se não é por causa do meu e aí gera eco para ele. Vou ver se o Alex consegue um fone para mim, que ele é o cara dos fones. Ele que deve ter. Espera aí um minuto, que ele já está chegando. Só usando o celular e aqui ao mesmo tempo? Não, só estou usando no celular. Não, você tem microfone? Você tem algum fone, não? Não tem. Não, é só daqui mesmo. Vamos levando então e a gente vê como é que... Não estou. É só no celular. Aí a gente vê como é que vai. Né? Eu vou É, deixar o meu som mais baixo para ver se interfere menos. tá legal. Tá bom? É, eu ainda tô me ouvindo, né? Você está se ouvindo? Mas a Marina tá falando que acha que é o meu áudio, só que eu não tô com fone aqui, Marina. Eu não tenho nenhum fone. Vê se naquela mochila tem. Então eu não vou conseguir melhorar isso agora, mas já fica o aprendizado aí para uma próxima. Já sabemos que temos que usar fones, porque pode ser até do meu aparelho mesmo, não sei. Se o aparelho interfere, deixa eu tirar a capinha dele também para ver se ajuda de alguma forma, né? Bom, vamos levando. É, fala, a gente estava falando da Helena, que tem 10, o Júlio tá com quantos? O Júlio tem 13 e a Helena tem 10 Certo. anos. Então, além de ter a graça de ser pai, eu ainda fui presenteado, né, com um casal. Então, desse Que é modo, um... é possível conseguir diferenciar, né, ou até mesmo ter a experiência de como ser pai de um menino e de uma menina. Então, o fato de ter uma família muito grande me possibilitou alguns exemplos de paternidade, mesmo antes, né, de eu ter filhos, né. O Júlio nasceu quando eu tinha 26 anos, de certa forma fui pai nos padrões, vamos assim dizer, né. Fui bem cedo, né, embora tenha alguns pais na adolescência. Uhum. E o fato de ter a experiência, né, de ter vários homens dentro de casa, fez com que eu tivesse, né, essa experiência pela perspectiva de observação do que é ser pai, né? Então eu sempre tive esse desejo, né? Uma das coisas que foi bastante importante para mim, que desde quando eu era criança, né, eu tinha dois desejos e consegui realizá-los, o primeiro de ser pai e o outro de dar aula, né? Então isso foram algumas oportunidades que acabaram surgindo na minha vida, às vezes sem você ter muito controle, né? Mas Uhum. eu já sou um pai de um adolescente relativamente novo, né? Tenho menos de 40 anos, então acredito que eu tenho aí uma experiência, né, bem ativa com a paternidade e espero um dia, né, ter essa experiência como avô. Né? Então isso é uma coisa que me agrada muito e que seria muito legal, né? Dizem que, inclusive, ser avô é ser pai duas vezes, né? Ou ser pai sem responsabilidade.
Então eu estou Eu acho que ser esperando que avô isso deve ser aconteça. mais fácil. Ser mãe não é É, tão então. simples assim, não. Eu acho que ser avô deve ser um pouquinho mais fácil, Então, né? Mas me fala uma coisa, é você o acha pai que sem esse desejo responsabilidade. assim de ser pai e essa influência de seus irmãos te ajudaram, né, a ser o pai que você é hoje? Ah, ajudaram sim. Eu tenho alguns exemplos, né, de paternidade. Eu ainda na adolescência, né, meus irmãos foram pais, né, relativamente cedo, né, e eu tenho uma diferença, né, do irmão mais velho, eu tenho a diferença de 13 anos. E eu pude observar, por exemplo, a questão do meu irmão que teve uma filha, ele acabou se separando cedo, né? A filha ainda era um bebê, uma criança, com menos de 3 anos. E deu para notar que o amor de pai, ele independe da distância. Ele independe de um relacionamento entre marido e mulher. Então, embora houvesse uma distância, houvesse de fato um atrito, que a separação ela sempre acaba causando isso, eu consegui avaliar sobre a perspectiva de que o amor de pai, de fato, é algo que pode prevalecer. Mesmo que você seja, né, duro, eu acho que são algumas coisas que a gente vai conversar ao longo do dia, né, dessa Uhum. live, mas é importante dizer que você precisa ser firme, você precisa estar presente sem sufocar. Então, você se mostrar presente, se mostrar ativo, preocupado, né, com o que a criança ou, né, ela está sentindo ou até mesmo se ela está necessitando de alguma coisa. E muitas vezes você tem, né, aquela visão antiga, né, do pai provedor. Eu, por exemplo, meu pai, eu lembro do meu pai à noite em casa. Então saía muito cedo para ir trabalhar, voltava para casa tarde da noite, basicamente na hora do jornal, na hora da janta. Não tínhamos esse costume de sentarmos à mesa para realizar uma refeição, até porque eu tinha meus irmãos que já trabalhavam fora desde cedo também, então não tinha, Uhum. cada um às vezes acabava fazendo, né, jantando numa hora diferente do outro, né, e lembro também dos meus irmãos casando, né, deixando a casa dos meus pais, e por esse aspecto, isso é uma coisa que a gente até cultivou, né, a Carol, minha esposa, mãe do Julinho e da Helena, né, nesse desafio aí de criar, né, de educação de dois seres, né, não só de colocar no mundo, mas você dar todo o apoio, todo o suporte, toda a educação, orientação. Então isso faz com que eu adote, né, em comum acordo com a Carol, alguns costumes, como por exemplo de sentarmos à mesa. Então é um tempo de fazer aquela resenha do dia, de perguntar como é que foi a escola. Hoje estamos todos dentro de casa, né? Trabalhando em casa, estudando em casa, e também acaba sendo a gente está É um duplo reaprendendo muitas desafio, né? coisas. Porque a relação ela fica mais intensa, mas ao mesmo tempo ela não pode ser tão desgastada, né? Sim. A ideia, né, é que você tenha de fato essa proximidade e sem que haja esse sufocamento, né? Sem que você esteja a todo momento ali cobrando, não, você tem que se dedicar à escola, você tem que fazer o exercício, né, vendo aula de educação física online. É uma coisa muito diferente, né, pra gente. Então você tinha também aquela necessidade de sair de Tem casa. uma palavra que a gente usa muito assim no mundo, nesse mundo materno, né? Desde que a gente começou desde que eu comecei a olhar mais para o mundo materno como um espaço, né? Porque antes da gente ser mãe, a gente simplesmente não olha, que é a empatia. E eu acho que é isso que você está falando um pouco, né? De entender, de saber como foi o dia do filho, de ter aquele horário de estar junto, de estar presente sem sufocar, né? Então, acho que isso que você está falando tem um pouco da empatia também, de se colocar no lugar. A Bruna disse que tá mandando várias carinhas, mas é porque ela tá dirigindo. Acho que é Bruna, porque é Brooks É, Lima. Então, acho que é é a Bruna o Bruna. nome dela. Ah, então. Ela disse que ela tá saindo do serviço e vem na live. Então, ela tá mandando várias carinhas. Né? Então, acho que É, tem um pouco disso, da empatia, e acho que pelo que você está falando, que já seria minha próxima pergunta, de qual seria o papel do pai nessa criação, né? então, a mãe ela acaba ficando com uma carga maior, né?
Então, eu não posso, inclusive, falar nada ao contrário disso, porque, de fato, a Carol sempre foi uma supermãe. Tem o meu exemplo de supermãe também, da minha, né, que criou 9 filhos. Então, eu tenho várias histórias interessantes, né? Por exemplo, quando o Júlio nasceu, nós ainda cursávamos a faculdade. A Carol ainda estava terminando a faculdade dela. Então eu lembro da minha cunhada, né, da Priscila, levando o Júlio para ser amamentado pela Carol. Então tem algumas coisas que, por mais presente que o pai seja, né, que esteja ali, não substitui a mãe, mas ele tem que dar todo o apoio, todo o suporte para aquelas outras coisas que ele pode suprir, como um banho, como trocar uma fralda, como uma alimentação que não seja, né, o leite materno, né? Então, passear, de dar aquele fôlego para a mãe, porque muitas vezes a mãe, eu vejo até exemplos de algumas mulheres que não tem nem a tranquilidade de ir até o banheiro, né, de ficar, né, de ter aqueles 10, 15 minutos de folga num dia de 24 horas. Então é uma coisa absurda, que por mais que o marido, né, ou o pai, ele tem essa consciência, passar por isso, só vocês, né, mulheres e mães, sabem disso, né? Mas ao mesmo tempo, mesmo que tenha coisas que só a mãe pode fazer, que na verdade o que só a mãe pode fazer é amamentar. As outras coisas todas o pai pode fazer. Então, na hora que o pai ele dá um banho ou que ele olha um pouco a criança para a mãe ir ao banheiro, para a mãe tomar um banho, ela também tem um tempo de se repousar, de se reabastecer e ganhar energia para dar a próxima mamada, porque também é bem cansativo amamentar. Quem amamentou, quem teve a oportunidade de amamentar, sabe que é um prazer, mas não deixa de ser cansativo. Então, esse conjunto, que é o pai e a mãe, eles se dão esse suporte, né? Então, por isso Eu acho que que o pai não pode amamentar, mas é de extrema importância esse cuidado que ele tem, né? eu acho que a palavra é justamente essa, é o suporte, né? É você ser um parceiro, né, nessas atividades, nessas ações. Porque eu até cito alguns exemplos. Por exemplo, a gente sai, foi passear, aconteceu alguma coisa, né, se machucou a criança, caiu e etc. Né? Ou até mesmo dentro de casa, se ela tem algum evento desse, ela vai direto para a mãe. Então, ela tem aquele alento, aquele refúgio, né, que é o papel maternal. Sim. Então, não há uma disputa, não tem que haver uma disputa entre um ou outro, né, de ocupar um espaço Não, que mas é uma dele, parceria, né? Como você falou. É um mais uma trabalho de dois, parceria. não é um trabalho de um só, né? Sim. E tem momentos que certamente o pai se encaixa melhor do que a mãe. Eu entendo que, por exemplo, quando o Alex, meu marido, chega em casa, a minha filha, ela simplesmente ela não quer mais olhar para mim. Ela chega a um ponto que ela não existe mais. Mamãe, Lívia, nada disso, que agora ela me chama de Lívia. Ela aprendeu, né? Então é Lívia, eu nunca vi tanta autoridade numa criança de 2 anos. Mas aí ela chega ao ponto que ela não quer mais falar comigo, ela se esconde, ela bota a mãozinha assim. Então, assim, a gente sabe que ela sente falta, né? Que ela quer estar com ele presente. E aí entra a parceria, né? E Sim. aí seria até minha próxima pergunta, se você lembra como era essa parceria de vocês, do Júlio e da Carol, para cuidar dos bebês, Helena e Julinho, né? Você estava falando que a Carol ela fazia faculdade, como que você conseguia entrar nessa relação? Sim. O primeiro filho você acha que você vai quebrar, né? Então, nos primeiros dias eu de fato até segurava, eu não me recordo de ter pegado um recém-nascido no colo, né? Acho que o primeiro recém-nascido que eu peguei no colo foi de fato o Júlio. Aí com a Helena já foi, né, algo mais natural, né? Você já passou por aquilo, você já sabe que não vai quebrar e etc. Já Então, tomou susto? depois de alguns dias, né, assim, antes de alguns meses até dava um banho e tal, né? Tem aquela questão também do umbigo, né? Você também fica com medo ali de, cara, se sair na mão e etc, né? De ter algum problema nesse sentido. De afogar a criança também, né? Você fica, meu Deus, é tão frágil, né? Então, Mas esses medos a mãe também tem, tá? Não é só do pai, não. Assim, para que se algum pai, na hora de pensar, ah, não, mas só os pais têm esse medo, não. Eu me lembro que eu era adolescente e eu evitava sempre carregar os bebês recém-nascidos. Eu falava, não, fica para outra pessoa. E aí, quando minha filha nasceu, eu não tive o que fazer. Ela simplesmente foi entregue aos meus braços.
com segundos de vida e eu tive que carregar. Então eu também tive medo de quebrar meu bebezinho, né? É um medo duplo. É isso que é importante que as pessoas entendam, que há sentimentos que é dos dois, né? E eu acho que essa coparticipação, né, de pai e mãe já começou mesmo na gestação. Então, assisti quase todos os exames, né, todo o acompanhamento, etc. Né, os dois partos foram cesárea e eu assisti os dois. Então, que é né, é algo muito emocionante. Eu falo para os meus amigos, quem tiver a oportunidade de fazer isso, né, de assistir né, o nascimento do seu filho, é um momento ímpar, né, único, de você de fato que você se sente feliz assim, de forma plena, né? E fora o medo também, né? Você fica com receio, porque acaba sendo, né? Como foram cesarianas, né? É uma cirurgia. E Sim, a Carol até comentou comigo, né? No nascimento do primeiro, então, que é tudo novidade, né? Você coloca aquela roupa de centro cirúrgico, mas você fala, não, mas o que é isso, né? Não, tem que lavar a mão 3 vezes, etc. E, olha, não vai desmaiar. E todo mundo que passa passava, você vai álcool no ser corpo pai. todo, né? Se bem que hoje a gente já está acostumado a passar álcool, mas a gente passa álcool em tudo, né? Mas o parto normal, ele também é bem, assim, emocionante. Eu me lembro que a Alex ficou uma semana assustado, assim, com o parto normal, sem saber o que tinha acontecido naquele momento. E é uma coisa que eu falei, né, pra Carol, que ela falou, nossa, parece que quem vai ter o neném sou eu, mas você tá mais nervoso. Eu falei assim, imagina você pelo menos tá ali, né, você sabe o que você tá sentindo, né, eu tô vendo a mãe dos meus filhos e o meu filho, né, numa mesa de cirurgia. Então, sem você saber de fato, né, você é totalmente leigo, e os médicos começam a falar sobre o jogo do fim de semana, o que vão comer na hora do almoço, e Fica você tudo fala, cara, é tão normal, né? Não tem trivial, nada né? acontecendo. Uma vida vai nascer agora, mas não tem nada acontecendo. E essa questão de saber lidar com o parto e tudo, ela inclusive hoje em dia já tem cursos, né? E existe até uma comunidade que a gente comentou nos posts dessa semana, chamado Força de Pai. E eles dão cursos para os pais que vão acompanhar as futuras mães, né? As esposas, parceiras, namoradas que vão ter o filho deles. Então, para que eles saibam como lidar com essa situação, né? Então, é um aprendizado real mesmo. E E falando esse, nessa questão, diga. esse suporte, né, esse acompanhamento, né, você ter as dicas, né, você sendo pai de primeira viagem, é muito importante, Uhum. né, esse apoio. Então, quando houve o nascimento, a Carol ficou alguns dias na casa da mãe dela, então tudo isso também você vê que as coisas elas começam a se encaixar. Depois nós fomos para a nossa casa, né, para dar Sim. continuidade às nossas vidas, agora não só dois, eram três, e depois viraram quatro. É. Então, tudo isso é um aprendizado muito Cinco com o grande. Então, Logan. né? O Logan é o caçula, né? O Logan vem depois. É. Mas é um querido também. E acaba sendo outra responsabilidade também. Né? É um filho diferente, né? Mas me fale uma coisa, nesse sentido, assim, a gente vê que tem muitos homens que eles têm dificuldade de se tornarem pais realmente, né? De assumir a paternidade. Tanto que eu comentei de cursos aqui. E tem um movimento que é chamado de paternidade ativa. Ele faz com que a gente comece a olhar a paternidade assim como se olha a maternidade, né? Mas por outro lado, as pessoas questionam por que não existe maternidade ativa. Então, existe paternidade ativa, mas não maternidade ativa. Então, sua opinião aí, como é que você chamaria isso? Como que você acha Ah, que é a palavra mais interessante e por quê, né? eu confesso a você que eu nem sabia que existia, né, uma cartilha, né, de paternidade ativa, né, da Unicef. Então, fiquei sabendo por Existe. intermédio de vocês. E eu achei bastante interessante algumas coisas que lá estão, porque para mim a responsabilidade de pai, ela já transcendia essa questão do pai provedor, né? Como eu comentei com você, a figura de pai que eu tive, olhando exclusivamente pro meu pai, era aquele camarada que saía de casa de manhã, às vezes antes do sol nascer, voltava à noite, né? E meu pai nunca me acompanhou também na escola, assim.
havia até uma certa carga para minha mãe mesmo, sempre com crianças em casa, né? Por conta da quantidade de filhos, mas mesmo assim nunca faltou amor, sempre teve uma acomodação, né, nesse sentido de estar sempre ali atento às coisas que estavam acontecendo. E meu pai meio que passava, né, às margens disso. Então, os exemplos de paternidade que eu tive olhando para os meus irmãos, que foram pais antes de mim, me possibilitaram avaliar essas diferentes formas, né? E aí, quando eu olho uma cartilha, né, de paternidade ativa, que o pai ele precisa estar presente, ele precisa não só ser o provedor, mas ele precisa se atentar às emoções da criança, ele tem que passear com a criança, zelar pelo asseio da criança, pela alimentação, né? Então, muitas vezes você começa a ter essas diferentes visões e entender que, de fato, você precisa estar ativo. Você tem uma responsabilidade ativa, eu acho que o termo, né, ativo, nessa questão de você estar atento às coisas, né? Então, o fato de ter esse acompanhamento desde o nascimento dos filhos, esse cuidado como bebê, e as coisas elas vão se desenvolvendo, né? Elas vão mudando. Então, quando o bebê, a questão da alimentação, né? O mamar, né? Botar para dormir, ter que ninar, ter a troca de fralda, o banho, né? Eu lembro de um período bastante contínuo, onde o Júlio me esperava chegar em casa para que eu desse banho nele. A Helena, quando bebê, ainda não tinha, né? Ou quando bem novinha, eu não tive essa oportunidade porque estava num momento profissional que eu trabalhava à noite, dava aula à noite, e estava em alguns empregos, né? Eu estive em mais de uma empresa, mas que exigia viagens. Então, eu meio que nesse passo da Helena, eu acabei pulando, né? Eu acabei não estando presente, mas de toda forma tentava compensar no fim de semana. Então, às vezes no fim de semana tinha uma atividade exclusivamente masculina, como por exemplo levar o carro para lavar, ou levar o carro no mecânico, etc. E eu lembro de colocá-los dentro do carro e ficar junto com eles, e, né, mesmo que fosse extremamente monótono, né? Ou às vezes uma atividade que demorava 1 ou 2 horas e eu acabava tentando rechear essas coisas, ou com uma leitura, ou ir até uma sorveteria, ou fazendo alguma outra atividade que fosse prazerosa também para eles, mas porque eu queria me fazer presente. Sim, e aí a gente acaba dando espaço para duas coisas, que se não tiver cuidado, né? Uma é que você corre o risco de se tornar o pai legal e ponto. E é aquele pai legal que chega, leva numa sorveteria e acabou. E se você não tiver essa preocupação que você tem de colocar mesmo em atividades que não sejam interessantes. Então, se vai cuidar do carro, a criança tá lá junta, porque é o momento que você tem esse, então ela vai estar aqui agora, não tem o que fazer. Porque a gente está numa. São reflexos que a gente já vê assim, a sociedade de alguma forma. Já é difícil para a mulher voltar ao trabalho quando ela é mãe. Então você já começa ali já tem uma dificuldade. Então já cai a carga do trabalho para o pai. Ao mesmo tempo, o pai ele está necessariamente afastado por causa do trabalho, né? Que isso acontece muitas vezes. E ele tem que estar presente, mas ele também tem as outras demandas, né? Então, isso é uma forma que eu vejo que encaixa aqui em casa também. Quando o meu esposo chega e ele vai brincar com a Maria, ou ele brinca nas coisas que ele tá também, ou, tipo assim, ele vai trabalhar, aí ela lógico, não deixa ele trabalhar, simplesmente fala, vou trabalhar também, papai. E vai lá no computador e tá lá ela trabalhando, né? Ou então, se ele vai jogar, ela vai jogar no celular com ele joga junto. Então, ele vai dirigir o carrinho com ela, eles vão escolher a cor do carro juntos, e eles debatem, enfim, né? De algum modo, os dois estão inseridos nas atividades do dia a dia, né? Na oportunidade que tiver, né? E aí eu te pergunto qual que é o grande desafio de ser pai? Qual que você acha que, assim, que é a maior dificuldade que você vê? A maior dificuldade é você conseguir conciliar essa presença, né, de ser pai, então de ser aquele cara que vai dar um carinho, que vai dar um apoio quando a criança tiver alguma dificuldade,
E, de toda forma, entender como é que o desenvolvimento da criança ela se dá. Então, não é porque você agiu de uma determinada forma hoje que você vai continuar agindo dessa forma e a criança ela vai ficar satisfeita. Então, Sim. os desejos, né, é um ser humano que está ali, também informação. Então, eu até acredito que nos dias de hoje a gente tem uma enxurrada de informações, eles estão digitalmente inseridos, é uma outra geração, né? Então, como eu falei para você, a geração do meu pai era aquele cara que era exclusivamente provedor. Eu, de certa forma, tenho essa inclinação de fazer essa conciliação entre ser um pai mais presente, né, em ser um pai ativo, né, usando o termo lá do guia, e, de, e, além disso tudo, conseguir ainda ser uma pessoa que consiga trazer alguns valores, como honestidade, como responsabilidade. Então, eu acredito muito na educação guiada pelo exemplo. Então, você pode chegar à criança e falar assim, olha, você não pode ser preconceituoso, mas aí você sai na rua, você comete, né, o equívoco de fazer um comentário maldoso, seja por uma questão de gênero, seja por uma questão de cor. Você tem que estar atento também aos desejos da criança, porque acaba sendo, de certa forma, muito cômodo você não dizer não em determinadas situações. A criança está com algum problema ou faz alguma birra, né? Todo mundo vai passar por isso, da criança falar, não, eu quero isso, e seja porque você não pode, né, financeiramente, ou porque você não detém isso, ou porque você, de fato, não acha apropriado para aquele momento. Então, como é que você educa a criança fazendo com que ela entenda que um não é sinal de um desamor, né? Ou que é um sinal de que você não está atento a ela. Então você tem que prover essa atenção, né? Prover esse cuidado de uma outra forma. Então, eu muitas vezes penso, eu vou trabalhar em 2 empregos, ou eu vou mudar para uma empresa que eu tenho uma melhor remuneração, mas a empresa é numa outra cidade, porque eu sou exclusivamente provedor. Então, com isso, eu vou conseguir propiciar para os meus filhos uma viagem para Disney, ou uma viagem a cada... Será que é isso que, de fato, eles querem? Ou eles querem que o pai chegue 30 minutos mais cedo em casa para conseguir andar de bicicleta ou jogar uma bola? Então, por mais que a mãe ela esteja muito mais presente com o pai, né, a Carol, ela tem uma vida profissional bastante ativa, inclusive nesse momento, né, de pandemia, ela tem trabalhado até mais do que já trabalhava antes, né, embora esteja em casa. Mas eu, como pai, tenho que estar atento a algumas coisas, né? Então, eu consigo, né, hoje, não com muitos méritos, não é para, né, me vangloriar, mas, cara, eu ensinei a Helena a andar de bicicleta, eu acompanhava o Julinho no futebol, então tem vários amigos meus, eu acho que o Marcão até entrou aí, Ele deu joinha, de a alguma gente forma ele jogou... se identificou. Eu joguei bola, né? Eu jogava bola e levava o Júlio, né, para jogar bola mesmo com os adultos. Sempre que existia alguma oportunidade ali no final do jogo, todo mundo cansado e etc, o Júlio acabava jogando bola, né? As pessoas conhecem meus filhos, né, meus filhos pelo nome também. Então significa que de fato acaba sendo uma extensão do Júlio. Então, o desafio de ser pai é isso que a gente está debatendo aqui desde o começo. Não é só aquele cara que vai colocar o espermatozoide no óvulo, beleza, deixa a mãe carregar por 9 meses, depois a mãe pare, troca a fralda, alimenta e etc. Né? E eu sou aquele que vou dar o beijinho de boa noite, né, na criança. Então, o fato de rechear todo esse acompanhamento, né, de estar presente, né, fui em algumas reuniões de escola, mas a maioria esmagadora, quem compareceu foi a Carol, né? A gente hoje tem alguns meios digitais de acompanhamento, né? A escola tem toda a parte de comunicados, etc. Então, os dois dividem até essa questão de olhar aí, faltou uma determinada atividade de um dos dois, né, dos dois filhos. Você viu tal coisa, não tem que prover. Então, a gente acaba dividindo muito as nossas atividades e de uma forma muito natural. Então não tem uma necessidade de ficar toda hora falando, não, mas você tem que fazer isso porque você é o pai. Não, você tem que fazer isso porque você é a mãe.
Então, a dificuldade hoje de ser pai significa ter essa conciliação primeiro entre o casal, porque o casal também precisa ter um tempo de si, para si, mas você também precisa educar, né? Acho que educar no sentido de você conseguir dar o apoio, seja financeiro, seja emocional, você se fazer presente e conseguir entender em que momentos você tem que soltar, né, as rédeas e prender também. Então, acaba sendo até uma arte, né? Porque de fato é algo que você tem ali e que você não tem um controle, né? Eu até lembro de um livro que um amigo ele escreveu, né? E ele colocou, né? Que ele agradecia a mãe, a esposa e etc, né? E dedicou o livro aos filhos, né? Que era um livro de gestão de projetos e dizia que os filhos dele eram projetos em fase de planejamento e descontrole. E descontrole, né? Então você Esse é um acaba não projeto que você controlando. planejar é sempre difícil. Exatamente. Então você tem que estar muito atento a essas variações que acabam acontecendo e Sim. fazem com que você tenha, de fato, uma responsabilidade muito grande, porque são duas pessoas, né, duas novas pessoas que você coloca no mundo, e essa orientação, talvez até na primeira idade, na primeira infância, podem permear, né, existem várias linhas de pensamento, várias linhas, né, de psicologia, eu não vou entrar nesse mérito porque eu sou totalmente leigo, né, mas que muitas coisas que às vezes são vivenciadas pela criança acabam marcando, né, elas pelo resto da vida, né? E eu já tive essa experiência, né, de alguns momentos de ter uma situação bastante trivial e que isso marcou, né, meus filhos. Depois de um bom tempo, pai, você se lembra da situação que aconteceu, né? Então isso é muito marcante, né? É. Então acho que o desafio estava justamente nisso. E a psicóloga que falou que algumas questões basta ela acontecer uma vez. Então você tem que ter tanto cuidado que basta acontecer uma vez, né? E aí entra outra questão que é como colocar essas crianças na sociedade que a gente tem hoje. A gente acabou de passar, quer dizer, está passando ainda pela aberração que aconteceu com a criança, né? A criança lá de 10 anos. E aí a gente tem que ter todo o cuidado de como falar isso para os nossos filhos e de como educar os nossos filhos, principalmente os homens. Ó, Daniel Biag tá mandando um joinha também, não sei se é amigo seu. Deve ser. Como a gente passar essas situações delicadas para os nossos filhos de defesa, de saber se comportar, de respeito ao próximo. Você agora está com filhos adolescentes, né? Então, eu não sei como é lidar com esse começo de intenção de sexualidade na adolescência, porque você já começa, os coleguinhas já estão se olhando diferente, já começa uma conversa diferente, né? Então, como é que você está começando a vivenciar esse novo desafio agora, né? Então, como eu falei para você, é um projeto, né, em fase de planejamento e descontrole. Então são algumas variáveis que acabam te tocando de um jeito que você não tem muito controle, né? Então tem essa questão da adolescência, descoberta pela sexualidade. Muitas vezes nós, como adultos, não estamos resolvidos, né, no sentido de será que você está feliz de fato, né? O que é feliz? Eu até ouvi esses dias uma frase que eu achei bastante interessante e perguntei isso para o Júlio, né? Eu falei assim, se Deus aparecesse na sua frente, o que você pediria para ele? Você tem um E desejo, né? aí? Você pode pedir. E ele falou, pai, que coisa difícil, né? Eu falei assim, Júlio, não tem problema você achar que isso é difícil, porque eu mesmo não sei responder essa pergunta. É. Então é algo que você precisa refletir, você precisa, né, internalizar. E essa questão da sexualidade, a questão, né, do próprio machismo, né? Então eu tenho hoje um filho de cada gênero, né? Então como é que você estabelece uma visão que o homem não pode chorar, que o homem tem que ser forte, que tais coisas são E que até permitidas ou não, e ultrapassa, etc. tá um pouco ultrapassado isso, né? De que homem não pode chorar, né? Isso está completamente limitador, na verdade. Isso limita o desenvolvimento da criança que vai virar um homem, né? Sim, bastante. Então, essa questão da descoberta, de saber como é que a criança ela está se comportando, até mesmo como o seu círculo de amizades
tem mostrado determinadas coisas. Então você tem que estar atento a todas, né, essas situações, né? Tem a questão também de drogas, né? Não só da sexualidade, ou até mesmo a qualquer outra atividade, né? Hoje você tem questões de internet, né? Que você pode estar acessando ou até mesmo deixando a sua casa aberta para pessoas com comportamentos, né, escusos. Então, você começar a fazer essa orientação, né? Acho que isso até foi uma coisa bastante positiva para a gente, mas que eu tenho que conceder méritos à Carol. E eu vi um post esses dias por conta desse problema, né, do abuso sexual de criança, né, que é uma coisa que veio à tona, mas infelizmente isso acontece muito mais do que de fato A nos pesquisa indica que a 4 minutos uma criança é abusada. É muito, cara. 4 minutos uma criança assim, é muito, né? é assustador. E, e é o nosso E papel a, de pai, nesse sentido, estar atento a isso, conversar, porque assim, eu não posso, se algum dia alguém olhar estranho para minha filha, ela tem que me dizer. E para ela me dizer, ela só vai me dizer se ela confiar em mim, se eu tiver conversa com ela, né? E entra nessa o papel da conversa também do pai, né? Sem ser uma conversa limitadora, como você disse, uma conversa que sufoque, né? sim. Tem que ser um espaço aberto, de confiança. Então Então, tem muito do pai nisso aí também. tem. Então, hoje o diálogo acaba sendo bastante aberto, né, em relação a algumas coisas que acabam acontecendo, né, de perguntar, mas eu confesso a você que, nesse ponto, a Carol sempre foi muito preocupada. E eu vi um post de uma psicóloga, né, que eu sigo no Instagram, a Aline, e eu vi um desenho né, que a criança falou assim, aonde você pode ser tocado, né? Então tem alguns lugares que é verdinho, né, a questão da cabeça e etc, na boca, né, é amarelo e nas partes, né, íntimas, etc, é vermelho, ninguém pode tocar, né? Então a Carol desde o começo falou assim, olha, aqui os únicos que podem lavar vocês sou eu, a tua avó e a tua madrinha, né? Então toda e qualquer situação, né, relativa a isso, eles sempre foram educados nesse sentido. É óbvio que agora o Júlio entra na adolescência e tem toda uma questão da descoberta, né, da própria sexualidade, etc. Então, conseguir, né, esse acesso, né, de falar de forma aberta com relação a essas questões, de fato, eu acredito que a Carol, né, ela tem uma participação mais ativa, né, do que eu. Então, eu Acredito até que a dentro do Gleide nosso... Amaral esteja concordando aí um pouco com essa pontuação que você está A Glide, falando. minha querida. Beijo, Glide. E deixa eu e você sente mais dificuldade em se aproximar da Helena ou do Júlio? Eu sinto, sim. Em alguns assuntos, principalmente nesse que você tocou né, da sexualidade, eu acredito que eu ainda seja um pouco... Tem alguns tabus, né, nesse aspecto. Então, Sim. mas a Carol tem conversado muito com ele com relação a isso. Os dois, eles têm uma proximidade muito grande com ela nesse sentido. Então, eu acredito que até pelo fato de não haver nenhum conflito, né, de posicionamento, né, e a Carol sempre acaba trazendo para mim, né, então ela sempre acaba, né, me participando de determinadas coisas, a gente deixa esse canal de comunicação aberto porque, de fato, é algo que é preocupante demais, né. Então, muitas vezes você acaba deixando seus filhos na casa de um amigo de escola, ou, né, o Júlio foi para, né, eventos da escola que ficou fora mais de um dia, né, então pernoitou em outros lugares. Você não tem um controle, né, essa que é a verdade. Então, essa questão do tabu, eu acredito que esteja também muito mais voltado para essa questão, né, paternal em alguns momentos. Então, para isso, eu sou um cara que sou extremamente conservador, né, de tentar manter sobre a minha responsabilidade, né, vamos assim dizer, né, pelo meu círculo de influência, mas eu aceito hoje que, de fato, isso não está dentro do meu, né, dentro do meu círculo direto, isso não está dentro do meu controle. Mas, por outro lado, eu também fomento algumas coisas que a Carol também tem uma rédea bem mais curta, como, por exemplo, o Júlio saía, né, na rua. Eu lembro que o Júlio tem 13 anos, com 13 anos eu ia até o centro da cidade, 20 quilômetros distante da minha casa, de ônibus, né, de transporte público. Isso era muito natural, né? Eu comecei a estudar à noite com 14 anos, trabalhar fora, né, com 14 anos. Eu não me vejo hoje numa situação deixando meu filho percorrendo, né, os mesmos
né, os mesmos passos que eu percorri com É, com a eu idade, também né? não consigo. Eu Então, estava falando hoje com uma outra mãe, a Adriana, ela é do projeto Maternar, Ninguém Solta a Mãe de Ninguém, né? E a gente conversando, ela, ela falou, né, que a gente vivia muito em comunidades. Então, assim, na rua todo mundo te conhecia. Os vizinhos, você tinha, como você falou, você tinha 9 irmãos, né? Ou 8 irmãos, com você 9. Então tinha muita gente olhando para você também ao mesmo tempo, né? As pessoas eram mais próximas e a gente vai se isolando cada vez mais. Então, quando eu tinha meus 4 anos, existia uma maluquice, que para mim hoje é maluquice, que minha mãe me deixava ir andando até a casa da minha madrinha. E aí eu e um cachorro. E a distância é mais ou menos uns 800 metros a 1 quilômetro. É uma criança de 4 anos. Então, assim, hoje isso é impensável, impensável. Minha filha sai sozinha com o cachorro. Eu não consigo. Tá a minha limitação aí de dar essa liberdade toda. É muito difícil a partir do momento que a gente deixa de viver numa comunidade, né, com isso, as pessoas que tá todo mundo ali olhando ali juntinho, pertinho, para você simplesmente liberar a criança, né? Então, eu acho que fica essa preocupação, né? Que talvez seja por isso que você tem um pouco desse conservadorismo, como você falou, né? É difícil esse controle. né? E eu lembro de uma situação bastante inusitada. E eu, como eu falei para você, né, mesmo eles muito pequenos, né, como crianças, eu gostava de carregá-los comigo. E às vezes tinha que fazer compra e etc. Acho que a Helena já era nascida, né? Então eu vou rebocar o Júlio, né? Tinha uns 4, 5 anos, e ia para o mercado com ele. E acaba sendo uma, né? Fazer compra já não é uma coisa muito legal, né? Não sei quem que gosta, né? Com respeito a quem gosta, mas eu não gostava. Então o que eu fazia era que o carrinho era desengonçado, você também, cada vez que você ia para uma gôndola, você tinha que passar pelo carrinho, pedir licença para 500 pessoas. Eu deixei o Júlio uma vez no carrinho, né, e ele brincando aqui com o carrinho, né, de brinquedo, né, mas no carrinho de compras. E eu falei, eu vou deixar aqui, eu vou na outra prateleira, que eu tinha esquecido de comprar alguma coisa, e já volto. Mas você sabe da regra, se alguém se aproximar de você, você grita. E aí tudo bem. Dei a volta na gôndola, não estava, né, saiu do meu círculo de visão, e de repente o camarada chegou, né? Eu comecei a ouvir, né? Ele gritando, né? Muito alto, todo mundo no mercado parou para ouvir o que era. Cheguei perto, né? Cheguei perto do carrinho, fui assustado, né? Falei, alguém tá roubando meu filho, né? Quando eu vi, tinha um senhor bem idoso pegando o pacote de café, tremendo. Eu não fiz nada, eu só queria pegar um café. E aí eu tive que explicar para ele, né? Que eu falei, poxa, olha, na verdade eu tenho esse acordo com ele, né, de que se alguém pegasse, né, nele para gritar aí, etc. Às vezes, né, né, roubo de criança também é outra coisa que eu também, a gente acha que está sempre distante para a gente, até que a gente vê essa situação, né. Então, isso Só um são algumas parênteses, só, coisas o que, Júlio de Vietro tá tentando avisar pra gente que o som tá duplicando. Júlio, a gente realmente tá com esse probleminha, eu tô tentando, eu acho que é do meu celular. Peço desculpas por isso. Eu prometo que na próxima live a gente vai consertar isso, mas para essa eu não consegui. Peço desculpas dessa vez, mas eu prometo que eu vou melhorar, tá bom? O comissário Ronald Penaforte deu um o joinha, não sei Ronald, se é seu conhecido, né? Ronald lá da A Ilha do gente está Governador, chegando valeu, Ronald. aqui, a gente está chegando aqui no um pouco, já faltando 10 minutos já para nossa live, né? Passou bem rápido, para dizer a verdade. A gente já está quase uma hora aqui conversando. É, é uma questão que eu acho que vem dentro do que a gente vem falando, que é como a gente ensinar uma criança, principalmente você tem uma menina e tem um menino, como que ensinar a não ser machista, né? Você tem um pai que você falou que você chegava e te dava sei lá, um beijo de boa noite, talvez, né? Tinha um contato muito curto. Mas eu me pergunto como que a gente consegue caminhar para que um homem possa olhar para uma mulher com o mesmo potencial que ele tem na cabeça dele, porque a sociedade de modo geral ela olha para a mulher achando que a mulher não vai conseguir, que ela é o sexo frágil, que ainda é aquela que fica dentro de casa, né? Então como que é participar dessa criação de modo a tentar mostrar para o seu filho de que não seja machista, que esse não é o caminho, né? Então, como eu tenho dois filhos e cada um de um gênero,
acaba sendo uma responsabilidade muito grande. Então, algumas coisas que a gente acaba fazendo, né? Por exemplo, a Helena ela tem que ajudar na cozinha, por exemplo. Não, o Júlio também tem que ajudar. Então, são alguns exemplos de equidade que a gente acaba adotando, mesmo que sejam muito simples, né? Muito triviais. Então, todas essas questões que são levantadas, né? Por exemplo, ambos hoje trabalham fora. E eu não me recordo se a Helena chegou a perguntar em alguma ocasião, ou reclamar, mas mãe, você era melhor quando você não trabalhava, né? E, cara, os afazeres de casa, né, e eu já fiz alguns deles, cara, cansa muito mais do que sair pro trabalho. Eu até trabalhei com uma moça que teve um dia que a mãe dela já trabalhava fora, né, e ela se recorda disso, ela era criança ainda, que ela chegava às 9 horas, a mãe dela se despedia, né, para ir pro trabalho, né, e falou assim, eu tô indo pro meu descanso, porque lá pelo menos eu consigo tomar um café, lá pelo menos eu tenho uma hora de almoço, aqui dentro de casa não, né, a cada 5 minutos, ô mãe, preciso de tal coisa, ô mãe, né, e eu acredito Minha que filha não consegue ainda, fazer assim, mãe, 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 mãe. Eu falo, meu Deus, não acaba tanto mãe. então, ainda tem alguns resquícios aqui, né, resquícios aqui dessa questão de direcionar sempre para a mãe, né? E em momento nenhum, também a mãe, o pai, eu preciso tomar café. Ah, pede para sua mãe, mesmo que os dois estejam em casa. Agora, pelo menos, a gente teve essa experiência, né? Que eu, de fato, fiquei boa parte da minha vida, desde os 14 anos, trabalhando fora, né? Então, agora, como estamos dentro do mesmo ambiente, trabalhando, estudando tudo junto e misturado, é uma coisa bastante interessante porque e eles já são um pouco mais independentes também. Então eu acredito que isso seja também fruto de uma educação que nós temos dado, né, de que você pode, né, pode imagina uma situação onde o Júlio senta no sofá para jogar videogame e, ô mãe, eu preciso, quero tomar um refrigerante, eu quero tomar uma água, pega para mim. Não, se qualquer um dos dois pedir alguma coisa, não, vai buscar, né? Quando em alguns momentos eu também não tenho esse papel também de sentar no sofá e pedir. E algumas vezes eles até reclamam quando eu peço, porque dificilmente eu peço alguma coisa, né? Então é alguma coisa que até incomoda eles, porque não é uma coisa trivial. Não, eu vou sentar aqui no meu sofá, vou ver meu jogo e vou querer minha cerveja na minha mão. Então, e às vezes eu até brigo com eles, né, em alguns momentos, porque eu tenho que colocar o material dentro, né, em ordem, eu tenho que pegar tal coisa, ou eu tenho que tirar a roupa do varal. Eu falei assim, você precisa fazer isso para depois você fazer o lazer, para que a Helena vá lá pros TikToks da vida, né, que agora também ela usa muito o TikTok, usa muito o YouTube, né, e o Júlio no videogame. Então, e às vezes há um ruído e você não pode deixar passar, né? Assim, tem que estender roupa todo dia. Eu falei, você tem que estender roupa todo dia, a gente tem que escovar o dente todo dia, eu preciso trabalhar, você precisa estudar, tudo isso por conta de um crescimento, né? Por uma necessidade que você tem, né? Seja fisiológica, né? Até a questão de higiene, né? De sobrevivência, mas você também precisa, você tem seus afazeres, né? Você tem a sua disciplina. E aqui a gente acaba não tendo essa distinção, né? Então, mesmo quando a gente teve essa oportunidade, né, da Carol conseguir ficar um tempo fora do mercado de trabalho, que não foi muito tempo, foi muito pouco, porque com 2 filhos também fica mais complicado, foi um momento em que a mulher também ela tem ela perde essa questão até do descanso, né, como eu brinquei aqui, mas de sentir útil, né, de sentir valorizada, de crescer profissionalmente. Então, eu acredito que por esses exemplos, né, mesmo triviais, como eu disse antes, eu acho que eles aqui estão vendo né, a necessidade de equiparação entre os gêneros. Então, não é porque você é machista, né, porque você é do sexo masculino, você não pode chorar, que você não pode aceitar tal coisa, que você não pode usar rosa, né, enfim. Então, são algumas coisas que a Helena tem skate, tem patins, então tem uma questão do respeito à individualidade de cada um. O Júlio não sabe andar de bicicleta, como eu também não sabia. Eu aprendi a andar de bicicleta com 28 anos de idade. Mas isso é da característica dele, então não tem que haver uma imposição. Não, mas você é menino, você precisa empinar pipa, você precisa... Não, e daí? Eu também não fiz várias coisas. Jogava muita bola quando eu era pequeno, né? Jogava futebol na rua, abria o dedão do pé e etc. Mas se a Helena decidir jogar futebol, ela vai jogar futebol. Se o Júlio quiser fazer alguma atividade, alguma profissão que não é tão
comum, né, ao gênero masculino, ok. Né? Estereotipada para o Então, masculino, né? isso é uma coisa que talvez é algo que seja muito benéfico, né, para nessa educação que nós temos dos filhos, né, por essa condição, né, que nós temos hoje. Então, o que a gente hoje tem percorrido, né, e tem provocado neles é que eles encontrem aquilo que os satisfaça, né, que não haja uma imposição de que, não, você tem que ser médico ou que você tem que ser advogado. Eu acredito que isso também tem uma responsabilidade, né, dessa paternidade ativa, porque se você está perto da criança, você está sabendo o que lhe apraz, o que lhe deixa mais satisfeito, etc. E muitas vezes você pode balizar, porque entra na adolescência, você tem aquela enxurrada de emoções, aquela enxurrada de hormônios, você fica perdido, né? A gente sabe disso porque a gente já passou por isso, né? Parece que tudo vai ser o fim do mundo. Então, ter essa construção, né, de uma proximidade com os filhos faz com que você tenha as condições, né? Talvez você tenha uma ferramenta muito interessante de você começar a dar esse suporte para os filhos, né? Há alguns comentários aqui. A Glide está dando parabéns. Diz que mãe é palavra doce que fica na boca da criança, né? Toda hora, mãe, 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 mãe. A Sônia tá mandando parabéns para você. A Bia Amaral tá mandando corações. Thaísa entrou aqui, que ajudou a gente no teste antes, né? E assim, eu lembro de um colega que falou uma vez para mim assim, que só entendeu que tinha virado adulto quando ele dormiu e acordou e no dia seguinte o copo estava no mesmo lugar. Aí ele falou, minha mãe não tá aqui para tirar mais o copo, né? E aí a gente vê como que tá a Bruna dizendo que corri muito aqui para terminar de assistir. Como que tá enraizado isso, né? Então, assim, ele esperava que o copo não fosse estar lá no dia seguinte, lógico, que o prato fosse estar lavado, né? Que a casa fosse estar limpa, fosse estar tudo no mesmo lugar. Mas eu acho que é bem. Eu acho que existe um movimento, sim, para mudar um pouco isso, a forma de como as pessoas estão sendo criadas, né? De que a responsabilidade é de cada um, tanto na criação, né? Como na forma como você se comporta em relação à sociedade, respeito à diversidade, tudo isso, né? Bom, para terminar, a gente já está aqui na fasezinha final aqui da nossa live. Queria saber se você quer deixar mais algum recado para alguém, se você, para uma mãe, talvez que queira que o pai seja mais participante, né? Se você deixaria alguma indicação, enfim. Se você quer deixar mais uma mensagem, o que você quer falar? Eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui, a Bruna, a Glide, a Sônia, Biage, Romualdo também entrou, o Júlio de Vieto, meu parceiro, e Xará, né? Um beijo para todos vocês aí, o Ronald também. Então, eu acredito que o pai, ele tem essa necessidade de estar presente e de fazer com que os filhos, eles tenham uma figura, né, paterna. Não só o camarada que chega e faz, né, e provê a questão né, da comida, né, dentro de casa, né, de traz a comida, né, assim, se a gente for olhar nos nossos antepassados, era o camarada que saía, né, para caçar e ponto final, né, servia para procriar e para caçar. E eu acredito que essa divisão, né, esse momento em que as mulheres elas estão buscando um espaço, né, de se satisfazer profissionalmente, de fazer com que as coisas aconteçam, que isso é um movimento natural. Eu acho que isso transcende a questão do gênero. Então a mulher, ela é assim, ela é aquela que vai continuar sendo a pessoa no relacionamento que vai fazer a gestação, né, que vai segurar, né, vai desenvolver o feto por 9 meses, mas há uma parceria nesse sentido, né? Então o pai, ele precisa ser de certa forma até provocado, talvez essa questão de uma disseminação melhor, né? Por exemplo, desse guia, né, da paternidade ativa, de você às vezes até se atentar, por mais presente que eu fosse, tiveram alguns insights ali. Será que de fato eu estou preocupado com as emoções do meu filho, né? E aí depois fica muito cômodo, né, de falar, não, mas você que não educou o filho direito, né, a mãe fala, não, mas tá aí A o seu culpa é da papel de mãe, pai, né. né? Cadê a mãe? Onde estava a mãe? É sempre a culpa da mãe.
Então a gente vê muitas pessoas aí, tem o termo PAN, né, que são aquelas mulheres que hoje sustentam sozinha, né, ou sozinhas, ou que são arrimo de família, né. Então, essa característica, e de fato, a mulher, quando ela quer ter um filho, ela vai ter, né? O homem sem a mulher não consegue ter filho, né? Não adianta, por mais sacrifício, ou por melhor pai que você não vai conseguir isso. Então, e aproveitar essa dádiva, né? De você conseguir ter uma pessoa, né? De você colocar uma pessoa no mundo, é uma responsabilidade muito grande, uma graça, assim, divina. Eu só vou fazer um parênteses. O Instagram vai cortar a gente.